lembrar que existe uma coisa chamada cultura brasileira que faz com que a gente funcione de um jeito ou de outro. Que não significa que boas práticas não devam ser copiadas, né? Eu entendo sua colocação e concordo com ela. Mas, vamos lá. Imagine que você ganha, sei lá, imagine que você ganha 10 mil reais. Se você ganha 10 mil reais no Brasil, por volta de 3 mil, você vai pagar para a Previdência Social, imposto de renda, PIS, COFINS e uma série de outros tributos que, de cara, o Estado já arrecada na fonte. Pelo menos, a não ser que você seja autônomo, que aí é outra questão que a gente não entraria aqui agora. Mas o fato é que será que não seria mais produtivo para você investir esse dinheiro em outra coisa? Véi, imagine que tu ganha 100 mil reais. Olha, se bem que o nosso imposto é percentual, né? É. Mas imagine que você não faria com o dinheiro que a gente passa para o Estado. Imagine que o que a gente paga na gasolina que consumimos fosse exclusivamente para pagar essa bendita gasolina e não uma série de outros tributos. Será que a gente não estaria pagando 2, 3 reais nessa gasolina? Com certeza. Por outro lado, e a gente sempre tem que pensar nos dois lados, né? Antes de fazer qualquer juízo de valor sobre qualquer assunto. Você não paga exclusivamente em nome do teu benefício. Lembra da tua avó, por exemplo, lá na comunidade rural, e imagine que ela a vida inteira não contribuiu com essa tal previdência e ela tenta se aposentar agora. Ela não tendo contribuído com a previdência, é justo que ela receba uma aposentadoria? O que é que vocês pensam sobre isso? Já pararam para pensar o que acontece, por exemplo, com a empregada doméstica que a vida inteira não contribuiu e com a previdência social, eu digo, né? Não estou falando em contribuição com a sociedade. Pelo amor de Deus, não achem, não misturem o assunto. Estou falando financeiramente com o pagamento de tributos. Imagine o pedreiro que nunca contribuiu com a previdência social, sofre um acidente e tenta se afastar para receber o famoso benefício do INSS. E aí, é justo que ele receba? Ele paga impostos igual a todo mundo, né, não? Mas e se ele não pagar a previdência social? Ele não tem a famosa carteira assinada. Samuel, Pode falar. Samuel, geralmente, muita gente eles não paga, né? Como você mesmo falou aí, a empregada doméstica, o predeiro, eles não fazem esse pagamento da Previdência Social. Ele paga imposto numa compra de uma gasolina, numa coisa assim. Aí, quando eles estão ficando velhos já e com idade avançada e não estão mais aguentando trabalhar, eles começam a inventar prova de agricultor, né? Para se aposentar por agricultura, que eu acho isso super injusto. Até com os próprios agricultores, que às vezes eles não conseguem se aposentar como agricultor, porque são muito desligados, não, geralmente precisa de prova, esse tipo de coisa, e eles não têm, nunca corre atrás da papelada, né? Já quem tem mais um pouquinho de entendimento, corre atrás e consegue. Aí deixa eu... Perfeito, Liliane, é exatamente isso que acontece. Mas aí deixa eu falar outro ponto. Eu não comecei o exemplo já dando na ferida, falando da tua vovozinha. Tua vovozinha, claro que é uma metáfora, né? Que não foi nem por maldade dela, mas foi desconhecimento, ela não sabia que tinha que pagar aquilo, e agora quer se aposentar como agricultora, por exemplo, que de fato ela trabalhou a vida toda nisso.
Não seria uma obrigação do Estado cuidar das pessoas nesse momento de vulnerabilidade da vida? Ela que passou a vida inteira dedicada à família, ela não mereceria essa retribuição? O pedreiro que nunca pagou previdência social, a empregada doméstica que nunca pagou isso, não por maldade, mas porque realmente não tinha de onde tirar. E aí, é justo que essas pessoas fiquem totalmente desamparadas no momento de maior necessidade delas? Não, com certeza não. Teria que haver uma maneira para isso. Mas aí, como a gente vai fazer isso, Lildeane, se a gente tem uma previdência social, na verdade, inchada? A gente tem gente de mais e dinheiro de menos para contrabalancear isso. Imagina, Erivelto, naquele exemplo que eu estava falando dos impostos da gasolina, que a gente não tivesse que pagar o Estado e que fosse cada um a própria sorte. Ora, pessoal, a gente está fazendo esses exemplos porque eles, de fato, machucam um pouco o nosso lado humano, mas se você for olhar direitinho, quantos pedreiros, quantas empregadas domésticas, quantos empresários mesmos não tentam se aposentar, não tentam contar com o INSS e têm seus pedidos negados? Um exemplo prático, recentemente, a mãe de um amigo meu, a mãe dele com câncer em metástase, ela teve a sua aposentadoria por invalidez negada. Então, assim, é muito doloroso a gente falar sobre isso, principalmente porque eu tenho certeza que todos vocês conhecem uma ou várias pessoas que já tiveram experiências negativas com esses órgãos que deveriam nos amparar. Mas e aí? Se a gente não pagasse os impostos, será que seria melhor ou seria pior? Será que se esses bilhões que a gente paga fossem empregados na vida de cada um, diretamente por cada um, Lildeane vai decidir como ela vai se aposentar. E todo mês ela vai reservar um dinheiro para ela pagar um fundo de previdência privada lá no Banco do Brasil, por exemplo. Será que seria melhor para Lildeane? Provavelmente sim. Mas Lildeane tomar essa decisão não vai impactar na vida de outras pessoas que estão tentando se aposentar agora? Percebam, a gente não tem recursos ilimitados, mas temos necessidades praticamente ilimitadas. Necessidades nesse quesito volumétrico, né? Porque quando eu falo em necessidades do ponto de vista do marketing, a gente já estudou lá, a gente está falando desse debate de desejos e necessidades, que é outro assunto. Mas a quantidade de pessoas que precisam de amparo é muito maior do que o número de recursos que temos à disposição. E aí, gente, só dando um exemplo bem prático aqui, ó. Se você der uma googlada, Portal da Transparência, e der uma olhadinha no como é que está o cálculo das despesas públicas hoje, você vai perceber que a relação entre despesas e receitas, ela é, no mínimo, incômoda para a gente. Enquanto a gente está gastando hoje 4,13 trilhões, nós arrecadamos em 2020 3,45 trilhões. Eu não preciso chamar o Renivaldo para olhar esses cálculos. A matemática não bate. Nós arrecadamos muito mais do que gastamos. Perdão. Nós gastamos muito mais do que arrecadamos. E aí, repetindo, voltando à fita, eu não preciso chamar o Renivaldo para mostrar para vocês que essa conta não bate. E aí, você tem hoje, olha aqui, esse site aqui é público. Qualquer um de vocês, se tiver curiosidade, pode olhar, portaldatransparencia.gov.br/despesas. Eu vou colocar até aqui o link para vocês. E aí, gente, ó, nós gastamos hoje como? Olha aqui como os nossos recursos são gastos nesse site. A área de previdência social consome 43,89% do nosso orçamento.
9,4% com saúde, 5,5% com educação. Aí você me pergunta se tem como isso dar certo. Não tem. Não bate. A matemática não... É claro isso aqui. É óbvio que a gente precisa de alguma alteração. Que alteração é essa? E como ela vai ser executada, quando e para quem, é uma discussão muito mais profunda. Mas eu queria demonstrar essas informações para vocês, só para a gente mostrar que esse debate não é tão simples quanto parece. Ao mesmo tempo que o Estado, de fato, peca muito na administração dos nossos recursos, se nós simplesmente ignorássemos a necessidade de pagar impostos e proteger determinadas categorias ou pessoas que hoje são amparadas pelo Estado, a situação de vulnerabilidade social seria ainda maior. Então, gente, eu só queria dizer para vocês que esse debate é mais complexo do que parece. Falando em complexidade, e o deputado Daniel, hein? Vocês viram o vídeo que eu mandei para vocês sobre ele? Eu vi agora à tarde, passando na televisão, a entrevista dele, ele gravando o vídeo, dizendo que a polícia estava prendendo ele. O que é que vocês entenderam do assunto? Maiara, quer falar sobre isso? O que é que você entendeu que aconteceu ali? Ainda estou meio perdida, não deu para me entender, não. Porque, assim, ele... Quando eu assisti, assim, no primeiro momento, sem eu saber de comentários nenhum, eu achava que ele tinha razão, certo? A primeira vez que eu assisti, ele gravando aquele vídeo. Só que, assim, depois a gente assiste a outros comentários, vai assistindo, quer dizer, ele tá lutando por uma coisa, uma causa que, não deu para me entender, não, viu? Tranquilo. Alguém mais quer comentar? Ou outra, deu para me entender, assim, eu não sei se eu entendi direito pelas palavras dele, que ele luta pela população e, de certa forma, meteu aquele A5, né, que, menino, foi uma confusão, que, pelo amor de Deus. Entendi, Mayara, entendi. Mas, assim, a minha sugestão sobre isso, tenta sempre buscar duas fontes. Inclusive, o vídeo que eu mandei para vocês... Oi. Oi, estão bem? Tá dando microfonia. Parou de chiar? Parou. Parou. Desculpe, pessoal. Foi uma falha técnica aqui. Olha só, voltando. Eu não queria nem entrar no debate se ele está certo ou se ele está errado. O que me chamou muita atenção no vídeo, e nessa situação como uma toda, foi a relação entre os poderes. E eu expliquei para vocês na aula passada, botei na apostila, falei no vídeo, sobre o nosso sistema de freios e contrapesos. E o que é que significa isso? Significa dizer que nós temos 3 poderes, mas nós não temos uma hierarquia entre eles. O legislativo não é submisso ao executivo, que por sua vez não é submisso ao judiciário. Eles regulam-se entre si e um faz com que o outro não seja poderoso demais. E o que é que eu quero dizer com isso? E por que me chama tanta atenção esse assunto? Nós tivemos um representante do Legislativo que fez um ataque direto a representantes do Judiciário. Uma coisa, pessoal, é você ter um ponto de vista diferente. Outra, muitas vezes, é a maneira com que você se expressa a respeito desse ponto de vista. E eu não vou nem fazer juízo de valor, que se vocês tiverem curiosidade de olhar o vídeo
e perceberem pelo volume de palavrões que ele fala, vocês vão entender que talvez ele poderia ter se expressado de outra forma. Mas o fato é que você tem um representante do Legislativo levantando uma bandeira terminantemente proibida no nosso país. E que bandeira é essa? É a bandeira que questiona a democracia. A bandeira que levanta a possibilidade de a gente ter um regime, digamos, ditatorial, que foi o caso da época do Ato Institucional 5, que é o que é citado nesse vídeo. Esse confronto às instituições e essa prática que incentiva a ausência de democracia no nosso país é proibido por lei. O deputado, por mais que ele tenha liberdade para se expressar, ele é livre de opiniões e uma série de proteções constitucionais, ele não pode fazer o que ele quiser no exercício de sua função. Mas aí uma coisa interessante, eu estava conversando sobre isso aqui em casa e foi um pau da poxa com minha esposa. Porque ela dizendo, olha, é um absurdo, o cara foi preso e quem vai julgar ele são os colegas deputados dele. Aí eu disse, Maiara, e você queria que fosse diferente disso? Porque aí o judiciário ia mandar no legislativo, você queria que fosse desse jeito? Veja, isso é muito importante. A gente não pode deixar a nossa opinião e a maneira que a gente interpreta determinadas posições se sobrepor à nossa legislação. Veja, o judiciário não pode mandar prender um cara do legislativo e acabou. A gente está falando de representações máximas do nosso país. Nem o deputado pode falar o que quiser, nem o ministro do STF pode fazer o que quiser. Então, um precisa regular a ação do outro. O deputado se excedeu, o judiciário vai lá e diz, opa, peraí, meu chefe, não é assim que a banda toca, não. Tá pensando que é assim que vocês falam bode? Aí a Câmara de Deputados vai e fala, epa, peraí, você não vai mandar prender o cara assim, não, vamos analisar o caso. E é o que vai acontecer, ele vai ser julgado, e uma das possibilidades, inclusive, é de ele perder o mandato dele. Então, vejam o que é que essa história nos ilustra, e isso está acontecendo agora nesse país. Se você não está assistindo o jornal, está aqui alguns melhores momentos do que está acontecendo aqui agora. A gente tem uma demonstração de como funciona esse sistema de freios e contrapesos, em que nenhum poder vai se sobrepor ao outro, nem o outro vai baixar a cabeça para um. A gente tem um tripé. Não dá para dizer que um dos três é mais importante. Você até pode dizer que vê muito mais o seu prefeito ou o seu vereador do que o juiz da sua cidade. Você pode até dizer isso. Mas isso não significa que o poder judiciário não é importante. Eles, cada um tem sua função. O executivo arrecada e administra os recursos. O legislativo fiscaliza a arrecadação desses recursos e legisla sobre como eles devem ser usados. O judiciário vai resolver conflitos entre executivo e legislativo e discutir casos da convivência entre particulares, ou inclusive até públicos muitas vezes. Então, ele, como o nome sugere, é um juiz que regula essas coisas, mas mesmo sendo juiz, ele não tem autonomia máxima para mandar prender as pessoas. Não funciona assim. Nós não estamos numa ditadura coronelialista. Ok, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso ou posso avançar o tópico? Pode avançar. Vocês entenderam o caso? E eu não quero dizer que o deputado Daniel está certo ou está errado. Eu só quero mostrar com esse exemplo como funciona o sistema de freios e contrapesos, em que, de um lado, você tem um poder que é regulado pelo outro, certo? Mas aí, por uma questão, inclusive, de se atualizar, eu sugiro que vocês deem uma pesquisada nesse assunto, porque é uma questão que revela muito sobre esse atual momento que a gente está vivendo no Brasil. E pesquisem mais de uma fonte, né? Isso é sempre muito importante. Mas aí, essa nossa vivência social, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com o direito. O direito, pessoal, entre muitas coisas,
é a ciência que discute o que pode e o que não pode acontecer entre as pessoas. E vejam o quanto isso é importante para que a gente não se mate entre si. É a partir do direito que a gente consegue conviver. E eu diria mais que enquanto a administração melhora essa convivência, otimizando o uso dos recursos, o direito possibilita que essa convivência aconteça. Para que essa convivência seja boa, o direito não é o suficiente, mas para que ela aconteça, o direito discute sobre como é que ela vai continuar ocorrendo. E nós temos uma série de códigos. O Brasil, pessoal, nós temos em média mais de 30 mil leis. É lei demais. E uma coisa curiosa sobre isso é que você não pode descumprir uma lei dizendo que não conhecia ela. Você pode sim ser preso por descumprir uma legislação que supostamente você não sabia que ela existia. Nós não podemos nos recusar a obedecer às leis alegando uma coisa dessas. E isso é muito denso para a gente conseguir não pirar, porque nós temos por baixo 30 mil leis, e as principais eu coloquei aqui para vocês, são 10. A gente está falando da Constituição Federal, que regula mais ou menos o funcionamento de toda a República. A gente tem o Código Civil Brasileiro, que discute as relações entre privados e fala um pouquinho sobre como eles se relacionam quanto ao público. Nós temos o Código de Processo Civil, o Código Penal, Código de Processo Penal. O Código Penal tem uma relação mais com como penalizar determinados excessos entre os privados. Aí a gente tem o Código Militar, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a CLT, que é a nossa Consolidação das Leis do Trabalho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí tem as leis municipais, leis estaduais, leis complementares. Meu amigo, é lei que não caberia numa aula só a gente falar disso não, viu? É lei que nem presta, macho velho. E aí, como é que a gente faz para não pirar? É simples. A gente usa a ética e a moral como guia principal. E a gente faz isso de maneira intuitiva. Eu não estou aqui falando nenhuma novidade para vocês. O que eu estou comentando é que existem muitas leis no nosso Brasil. E essas leis são importantes porque elas dizem sobre aspectos pessoais e coisas mais, digamos assim, avançadas do nosso convívio. Imagine que você vai construir você vai fazer um puxadinho na sua casa. E aí o teu vizinho começa a reclamar. Teu vizinho começa a reclamar porque está sendo incomodado e não pode. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai dizer, não, tudo bem, desculpa aí, não vou fazer mais meu puxadinho, não. Vai fazer isso e pronto? O certo seria você buscar o código de obras do teu município, verificar se tua obra está de acordo com o que ela recomenda, e se você estiver de acordo com o Código de Obras e não estiver infringindo nenhuma lei do Código Civil, o teu vizinho pode reclamar até quando ele quiser, mas você está com o direito. Então, assim, é muito importante que a gente conheça esses códigos, não os pormenores deles. Vocês não vão, nem se vocês fizerem um curso de direito, vocês não vão sair deles sabendo todas as leis que existem. Isso é humanamente impossível. Você vai conhecer os princípios gerais, você vai conhecer orientações e, muito mais do que isso, você vai saber onde consultar quando tiver determinadas demandas, quando tiver determinados desejos, quando você for perguntado por algum cliente ou quando você precisar mesmo se aprofundar em determinado assunto. Isso é muito importante para o administrador, porque é um diferencial. O nosso curso, a nossa ciência em si, ela discute a convivência. E essa convivência, para ser otimizada como nós nos propomos, ela precisa ser feita bebendo de algumas fontes. E o direito é uma das principais dela. É o direito que diz como o Estado consegue fazer o que ele faz. Afinal, é o Estado que garante que as regras do direito serão obedecidas. Porque se não fosse isso, nós seríamos simplesmente selvagens que usam roupas. E a gente ia se matar muito mais do que já acontece. Mas aí, gente,
Para que serve esse tal Estado? A gente conversou sobre isso na aula passada, a gente já falou mais ou menos sobre isso algumas vezes, mas eu vou trazer para vocês hoje 4 funções essenciais para que vocês, da próxima vez que virem alguém dizendo não deveria ter Estado, a gente deveria funcionar numa anarquia. Não, peraí, doidão, calma, não é assim que a banda toca, não. Você pode até questionar o quanto esse Estado participa das nossas vidas. Discutir, por exemplo, a taxa tributária, que poderia ser mais baixa, discutir alguns pontos mais nesse sentido, mas dizer que o Estado é desnecessário é piração, é maluquice, é maconha estragada. Não façam isso não, pelo amor de Deus. Afinal, o Estado é quem cuida da prestação de serviços públicos. Ele cuida das necessidades coletivas, educação, saúde, trabalho, segurança, e é óbvio que você pode contestar a qualidade dessa prestação de serviço público. É claro, defender o Estado, defender o serviço público, não significa fechar os olhos e dizer amém para a prestação inadequada, muitas vezes, que ele acontece. Mas é fato que, quando você conhece a lei a fundo, você entende mais sobre como algumas coisas acontecem e por que elas não acontecem no tempo e do jeito que a gente gostaria que acontecesse. Outra função estatal, gente, eu estou falando aqui, porque a gente começou um pouquinho atrasado, pouca coisa, mas como eu tinha muito assunto para falar hoje, eu estou com um pezinho no acelerador, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, não entendeu algo que eu falei, arrocha o nó aí e pergunta, beleza? Ok? Ok. Outra função do Estado é o que a gente chama de poder de polícia. E esse poder de polícia não é aquela coisa do esteja preso. E é isso também. Mas não é só essa questão de você regular a vivência penal entre as pessoas. O poder de polícia tem a ver com a proteção dos cidadãos. Afinal, quando a polícia age prendendo um determinado meliante ou suspeito, ela o faz, supostamente, em nome da proteção de outras pessoas que poderiam ser agredidas ou poderiam ter, de alguma maneira, o seu direito lesionado por este cidadão. E aí, além disso, o poder de polícia tem a ver com a proteção do patrimônio coletivo. Quando você, por exemplo, depreda Quando você quebra um banco de praça, por exemplo, hoje eu estou com a dicção horrível, né? Quando você quebra um banco de praça, por exemplo, e você é pego em flagrante e recebe uma multa por isso, você está recebendo, na prática, o poder de polícia que está te punindo em nome de você não repetir esse ato e o poder público conseguir consertar esse ato para que a convivência coletiva, para que outras pessoas não tenham problemas com aquela coisa que você fez negativa. Outra questão, outra função do Estado seria a função de fomento. E o que é isso? Seria o incentivo ao desenvolvimento regional, ao desenvolvimento, por exemplo, do setor privado. E aqui eu estou falando de uma empresa que recebe benefícios fiscais para poder empregar mão de obra numa cidade. Eu estou falando de financiamentos públicos, que são fornecidos por meio de crédito para o empreendedor individual, para microempresas. Eu estou falando aqui, por exemplo, da elaboração de estradas. Aí em Tabuleiro a gente tem o polo metal mecânico, que está sendo criado pelo poder público, mas ele é, via de regra, uma prática para incentivar o desenvolvimento privado, já que empresas vão ter mais recursos para desenvolver suas atividades em tabuleiros. E essas empresas vão precisar de funcionários, ou seja, a gente vai ter geração de emprego e renda para a cidade e para a região. Outra função estatal é muito parecida com a do poder de polícia, mas aqui tem mais a ver com uma intervenção um pouco mais legislativa. Aqui a gente está discutindo a intervenção quanto a alguns excessos. De repente, um preço abusivo de uma gasolina, que tomara que alguém faça alguma coisa sobre isso. Eu estou falando de medidas de intervenção quanto à saúde pública, a exemplo do decreto que saiu ontem, tentando diminuir a circulação de pessoas. Ou seja, essa intervenção ela tem uma relação com o poder de polícia,
mas ela se encaixa muito mais a aspectos mais minuciosos das legislações. Então, 4 funções por baixo já dizem o quanto o Estado é importante. E por mais que você considere que ele poderia ser mais ou menos forte, o fato é que ele que mantém as nossas pessoas coesas o suficiente para que elas não se matem o tempo todo. E aí, pessoal, eu queria entrar com vocês em outro momento da nossa aula, discutindo um pouco sobre essa relação público e privado, discutindo um pouco sobre princípios administrativos. Eu falei para vocês que nós temos no direito 10 ramos principais. Dentro desses ramos principais, a gente tem uma série de outras legislações. Se você, de repente, trabalha numa padaria, a tua padaria vai ter muita atenção com algumas normas da vigilância sanitária. Ou seja, são normas, digamos, dentro das leis, é um dentro do dentro, que dizem como é que tem que funcionar algumas coisas. Mas aí existem alguns princípios que eles vão dizer mais ou menos como é que elas devem funcionar. É como se fosse um código de ética e de moral aplicado a essas discussões legislativas. Esse assunto, pessoal, ele é um pouco, digamos assim, tenso, então eu gostaria muito que vocês me interrompessem e perguntassem se não entendesse algo, certo? Mas assim, de cara, o que é que eu gostaria que vocês entendessem? Nós temos princípios que são uma espécie de regra geral, dizendo como é que eles deveriam funcionar. Eles são orientações, são aspectos, digamos, mais genéricos, que dizem como as normas precisam ser obedecidas. É como se fosse uma trilha, ou seja, o princípio vai te dar uma noção geral, para você não andar no meio do mato. Você tem mais ou menos aquilo ali, mas você não está preso, não está fixo às regras que são mais o trilho. Ou seja, aqui a gente tem a legislação propriamente, certo? Essa é a diferença entre princípios e regras. Enquanto regra é uma coisa bem específica, bem direta, bem fixa, o princípio é mais uma orientação geral. Fazendo uma comparação, imagine que eu digo para você que você não pode matar. Isso aí, inclusive, é uma regra tipificada no nosso Código Penal. Mas aí eu digo, o princípio é não matar, mas aí eu sou mais específico. Eu digo que você não pode matar o Erivelton nas quintas-feiras de 18 de fevereiro, às 7h48. Percebam que eu fui específico do específico do específico. E aí eu estou falando de uma regra mais direcionada. Eu estou falando de um trilho e não de uma trilha. Compreenderam a comparação? Erivelton está vivo ainda, não está? Acho que eu tô. Que bom. Muito legal isso. Importante. Quero todos vocês vivos. E aí, gente, uma coisa interessante sobre isso que eu queria passar para vocês é uma regra geral sobre as discussões de direito público e direito privado. O direito público, como o nome sugere, diz respeito à gestão pública. Aqui eu estou falando da Constituição Federal e normas de direito administrativo, a lei de licitação, algumas leis que são mais de regulamentos nesse sentido. O direito público, ou o direito privado, perdão, ele discute mais a relação entre pessoas. Aí é a Maiara que vai comprar um carro do Samuel, diferente do direito público, que discute a venda de produtos em Tabuleiro do Norte, por exemplo, automotivos. Ou seja, perceba que no direito público eu tenho coisas mais generalistas, coisas mais gerais em aspecto coletivo. No direito privado eu tenho essa relação mais tete a tete. E aí, pessoal, quando eu, gestor público, administrador, funcionário público, estou fazendo determinadas práticas no exercício da minha função, eu só posso fazer o que a lei me permite. Eu tenho um trilho para seguir. Eu não posso inventar moda na hora de fazer uma licitação.
Eu não posso inventar moda na hora de promover um processo administrativo dentro do IFCE. Diferente de eu, Samuel, quando vou vender um carro à Lildeane. Aqui é uma relação entre privados. Aqui é uma relação que segue uma trilha. Não tem uma coisa tão fixa. Então, tudo que a lei não me proibir, eu vou poder fazer quando eu estiver agindo enquanto privado. Mas na gestão pública, eu só posso fazer o que a lei diz bem direitinho e eu não posso inventar norma, porque senão eu vou estar indo contra a lei. Beleza, pessoal? Que no caso, por exemplo, seria, né, as normas, as leis. É leis ou normas? A questão do fuso horário, né, encerrar às 8 os comércios. Às 8, né? Pois é. Existe uma diferençazinha, mas em nível da nossa disciplina a gente não vai entrar nesse detalhe do detalhe, não, certo? No caso desse decreto estadual, é uma norma... Certo, mas, tipo, mais aí um exemplo, mas aí um comerciante não pode mudar o horário, porque aí já é uma coisa privada, né? Não é uma coisa que você estava falando Show. a respeito. Eu acho que eu entendi o que você está perguntando. Me ajude se eu tiver entendido certo. O decreto estadual diz, vamos pegar nesse exemplo aí, o decreto estadual diz que o comércio só pode funcionar até às 10, certo? Certo. Pronto. Isso está definido no trilho. Não é discutível. Não dá para questionar isso, porque está lá bem direitinho, certo? Então, mesmo na relação entre privados, isso precisa ser obedecido, porque está proibido em lei funcionar depois das 10 da noite. Diferente de que se nesse decreto, por exemplo, dissesse que imagine que o decreto dissesse, como antes em alguns decretos municipais falavam, que não poderia fazer aglomerações, mas ele não explicava como eram essas aglomerações. Alguns decretos foram mais específicos, tipificava a quantidade de pessoas, dizia quantas pessoas podiam ficar por metro quadrado, outros não fizeram isso. Então, em muitas cidades, inclusive pequenas, né, a gente teve problemas porque o pessoal dizia, não estou fazendo aglomeração. 10 pessoas lá, tudo junto. Como é que isso aqui não é aglomeração? Não, mas você não especificou no decreto qual era o conceito de aglomeração. Perceba, o que não está proibido é permitido nas relações entre privados. Compreende a diferença, Ludiane? Isso. Compreendi. Diferente de uma instituição pública, como uma prefeitura, o IFCE, o governo do estado, a gente só pode fazer o que tem na lei. Veja, algumas escolas particulares, inclusive estão recuando, voltaram, mas não saiu uma normativa autorizando a gente a voltar. Então, a gente não voltou presencialmente. Compreende a diferença? No serviço público, a gente só faz o que a lei determina. Diretamente, a lei tem que autorizar. A gente, nesse sentido, é muito fechado, porque a gente só pode seguir esse trilho. Aí você fala, é por isso que as coisas são lentas, é por isso que o negócio não funciona. Não, na verdade, a gente faz isso para ter previsibilidade. Infelizmente, a gente tem muitos problemas no nosso serviço público, no nosso país como um todo, porque algumas pessoas não conseguem pensar no bem comum. Então, foi necessário que o legislador definisse isso para que a gente não tivesse muita gente burlando a legislação. E já acontece, imagine se não fosse assim. Ok, pessoal? Ok. Aí, gente, dentro dessa trilha, eu queria falar sobre os 5 princípios administrativos da gestão pública. Isso se aplica a uma prefeitura, a um governo de estado, ao governo federal, ao IFCE, ao INSS, a qualquer instituição pública. 5 princípios estão definidos no artigo 37 da nossa Constituição e eles precisam ser seguidos à risca. Mas veja,
princípios, eu estou falando de trilha, eu estou falando de orientações gerais, eu não estou falando de uma coisa tão amarrada. É por isso que às vezes é difícil a interpretação deles, e é de propósito por isso que eu trouxe alguns casos concretos para a gente discutir mais sobre isso. Se você quiser fazer um anagrama para entender isso aí, para decorar isso melhor, é só você lembrar de LIMPE. LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMPE. Começando com o L de legalidade. Aqui a gente tem a atenção máxima às normas, às leis, ao que está escrito nos códigos. E aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A legalidade é a obediência plena ao que está escrito, ao que foi positivado, escrito em lei. E aí eu lembro a vocês a nossa máxima do artigo 5º da Constituição, que ninguém é obrigado a fazer nada a não ser em virtude de lei. Então, a legalidade diz que a gente só faz o que a lei obriga a ser feito. Ninguém pode ser obrigado a fazer algo que não está descrito em lei. Professor, mas você acabou de dizer que é diferente na relação disso quanto ao público e o privado. Como é que você está dizendo que a gente só pode fazer o que está positivado na lei? Pessoal, percebam, não misturem os assuntos. Quando eu estou falando dos princípios da gestão pública, eu estou falando do que se aplica às instituições públicas. E como eu já expliquei, nas instituições públicas, você só pode fazer o que está legalmente escrito em lei. É isso que eu estou dizendo. Não estou falando das relações entre privados. Beleza? E aí, existem algumas discussões curiosas sobre isso. Porque a gente tem, muitas vezes, uma legislação seca que ela não prevê determinadas situações, determinadas particularidades que dificultam muitas vezes o convívio e a execução de algumas práticas. Vamos a um exemplo? Existe uma lei que obriga a contratação de intérpretes para a questão de alunos surdos. E aí eu trouxe para vocês uma matéria do Diário do Nordeste discutindo esse assunto. Essa matéria foi de 13 de março de 2020. E aqui a gente tem um protesto feito contra a não contratação de intérpretes. Paralelo a essa necessidade, que é uma obrigação escrita na lei, a gente teve e está tendo nos últimos anos, inclusive nessa situação aqui, março de 2020, a gente está falando do auge daquele corte do contingenciamento. Lembra a história do chocolatinho, que foi toda aquela polêmica lá com aquele ministro da Educação? O auge daquilo ali aconteceu esse protesto. Então, indiferente ao aumento das necessidades, indiferente à necessidade de a gente promover determinadas ações nos órgãos públicos, conforme manda a legislação e conforme o mapa ordena, a gente muitas vezes vivencia o corte de recursos. A gente muitas vezes vivencia nesses órgãos, nessas instituições. O IFCE é um exemplo disso, pessoal. Não estou aqui falando só para defender a instituição, não, mas em várias outras empresas públicas, instituições públicas, órgãos que, de maneira geral, prestam serviços públicos, a gente tem que lidar com a falta de recursos. E aí, como é que você atende todas as necessidades quando você não tem recursos o suficiente? Como é que você confronta a legalidade com a eficiência quando alguém passa a faca no teu recurso para conseguir essas coisas? Eu trouxe essa provocação justamente para a gente pensar um pouco sobre isso. Afinal, a gente, enquanto administradores, não estamos discutindo só a lei como é. A gente tem que pensar como ela deveria ser, porque existe um confronto muito intenso entre o que é e o que a gente espera que seja.
o que deveria ser. E quanto mais longe estamos entre uma coisa e outra, mais insatisfação social, mais insatisfação popular nós temos. Outro princípio da gestão pública que eu trago para vocês é o da impessoalidade. E aqui, gente, não à toa, eu espero que vocês estejam lembrando da teoria da burocracia, que nós vimos lá no primeiro semestre. A teoria da burocracia, ela é o alicerce central sobre como nós discutimos a legislação, o Estado, o funcionamento da máquina pública no Brasil. E não só no Brasil, em vários outros locais. Mas, inclusive, existem algumas discussões teóricas sobre isso, em que diz que nós estamos na era gerencial e não mais burocrática. Mas a gente não vai entrar tanto nesses pormenores. O fato é, um dos princípios da gestão pública é o da impessoalidade, que sugere que o administrador público, indiferente às suas vontades, indiferente às suas convicções, ele vai tratar todos os cidadãos com respeito e sem nenhum tipo de discriminação. Então, isso aqui está dizendo que, indiferente ao que você acha certo ou errado, você tem que agir em nome do bem comum. E por que eu trouxe essa imagem para vocês? Eu trouxe aqui uma prefeita evangélica que ela promove a festa da padroeira do município. Pela convicção religiosa dela, ela não tem um apreço por imagens. Mas, mesmo como gestora, ela, mesmo como religiosa, evangélica, ela sabe que ela não deve impor os seus, digamos assim, suas convicções na prática gerencial dela. Outro exemplo, o público evangélico, de maneira geral, tem algumas restrições quanto a carnaval. Mesmo assim, ela faz questão de ir enquanto prefeita e fazer parte dessas festividades, indiferente às suas convicções religiosas. Afinal, ela não está lá para impor o que ela acredita. Ela está lá para fazer as coisas em nome do bem comum. E essas movimentações são importantes porque representam a impessoalidade. Eu estou trazendo um exemplo prático para vocês disso, porque indiferente o administrador público gostar de A ou B, ele tem que seguir a legislação, ele tem que fazer as coisas em nome do interesse comum e não exclusivamente do que acredita. E aí, em nível de discussão prática, tem uma coisa bem incômoda que a gente vê em vários prédios públicos, e eu tenho certeza que vocês já viram. Foto de prefeito na entrada do posto de saúde. Nome de administrador, nome de político em prédio público. E às vezes até escrito errado, né? Ai, ai. E aí, é certo ou errado? Queira, quer não, fere o princípio da impessoalidade. E ainda que aconteça, é uma coisa bem contestável e provavelmente não deveria acontecer se a gente seguisse o código como deveria. Ok? Entenderam isso aí? Posso avançar para o próximo princípio? Eu entendi sim. Pode avançar. Por mim, pau na máquina. Terceiro princípio, moralidade. Aqui, gente, a gente tem um dos principais, porque ele, inclusive, nos ajuda a vencer aquele problema das mais de 30 mil leis que temos. Queira, quer não, qualquer convivência em coletiva, ela passa por uma cultura organizacional. E essa cultura organizacional, ela vai dizer como as pessoas vão se relacionar entre si. Cultura, pessoal, vocês vão ver agora com o Paulo, mas basicamente cultura é o que diferencia um grupo do outro. E a gente tem, vocês vão ver também com o Paulo, na disciplina de relações interpessoais, a discussão entre ética e moral. E veja que a gente tem a moral como um campo muito maior que abarca a ética e abarca a lei. A moralidade tem a ver com o conceito de homem médio. E o que é que eu quero dizer com homem médio? Aqui eu estou falando do que é comum entre a maioria das pessoas.
Se você não considera errado furar fila, não interessa se essa sua moralidade duvidosa é assim. O fato é que a moralidade geral entre as pessoas é que furar fila é errado. E ainda que não seja uma coisa regulada em lei, é uma coisa considerada errada pela maior parte das pessoas, e furar fila vai contra a moralidade. Então, a moralidade na gestão pública tem a ver com isso, pessoal. As ações dos administradores, dos órgãos públicos de maneira geral, têm que ser orientadas à moralidade e princípios éticos. E aí, como é que você balanceia essas coisas? Muitas vezes é difícil. Quer um exemplo prático? Vamos lá. O próprio nosso campus, Tabuleiro do Norte. O nosso campus, ele foi feito a partir de uma doação de um terreno público. Isso aqui eu estou falando lá por 2016. Foi feita uma doação de um terreno em que a gente foi possível construir o campus. Tivemos algumas rodadas de investimento público e aconteceu que isso foi doado por um ex-prefeito da cidade de Tabuleiro do Norte. Ok, ele doou esse terreno. A partir da construção do IFCE, o que será que aconteceu com outros terrenos ao redor? O que é que vocês acham? Se valorizou ou desvalorizou? Valorizou Com muito, certeza, né? E aí, gente? Pode falar. Leslie, foi você que falou? Eu disse que valorizou muito. Sim. E aí, gente, eu não estou aqui querendo questionar o doutor Nestor Nogueira de Vasconcelos. Não estou aqui querendo acusar ele de ter feito uma coisa errada. Afinal, o campus ele foi um benefício gigante para a cidade. E, de repente, não doar esse terreno teria sido muito ruim para a maior parte das pessoas. Mas, assim, é fato que ele se beneficiou também disso. Não só pela cidade se desenvolver, mas também pela valorização de alguns terrenos perto dele, né? Então, assim, o que vocês acham que deveria ter sido feito? Será que, em nome dessa discussão de moralidade, a gente deveria, enquanto serviço público, não ter aceitado essa doação e não construído o IFCE? Ter aceitado. Lógico. Foi melhor, né? Foi melhor para uma coisa. Existe outro princípio, que é a chamada supremacia do interesse público em nome do interesse individual. Se isso beneficia um maior volume de pessoas, taca o pau e faz. Esse é o ponto. A gente tem que pensar na moralidade, mas tem que pensar também na eficiência, que é o último dos princípios que a gente vai discutir. Todas as ações devem visar o melhor uso dos recursos públicos. E nesse quesito, quando eu falei para vocês agora há pouco sobre a burocracia, eu quis dizer que nós, enquanto gestão pública e a discussão sobre as eras do serviço público, hoje discutimos a ideia de eficiência aplicada à gestão pública, porque convencionou-se algumas críticas feitas quanto à maneira de gestar os recursos públicos, e aí hoje se vende muito discurso de que algumas práticas do setor privado devem ser trazidas para a gestão pública. Daí a ideia de eficiência. Daí nós, administradores, temos um papel ainda mais importante nessa discussão que hoje se faz sobre os princípios da gestão pública. E aí, nessa discussão de eficiência, pessoal, você sabia que o político é um servidor público? Com mandato eletivo, né? Oi? Perdão, Liliane?
É minha menina aqui, desculpa aí. Tranquilo, tranquilo. Coisas do ensino remoto, sem problemas. Aí eu trouxe uma notícia para vocês de 2016 sobre o estado de Minas. Foi uma notícia lá do estado de Minas. 32 deputados sem nível superior assinaram a PEC do diploma. As assessorias de alguns deputados federais afirmaram que ambos assinaram sem ler direito a proposta e, ao saber posteriormente do conteúdo dela, pediram a retirada do nome da lista. Isso daqui, pessoal, foi uma PEC, que é a proposta de emenda constitucional que circulou, exigindo que os políticos com mandato eletivo tivessem diploma de nível superior. E aí, essa notícia acusou que 32 deputados assinaram por isso, sem sequer ter esse tal diploma. Visando a eficiência, é prudente a gente ter servidores públicos sem esse nível de qualificação? Ao mesmo tempo, pessoal, vocês querem falar antes ou respondo já? Ao mesmo tempo, pessoal, um diploma de nível superior não é garantia de qualificação, né? Um diploma de nível superior não garante que aquele representante vai ser um bom deputado, ou um bom prefeito, ou um bom político. Com certeza. Temos como exemplo o nosso ex-presidente Lula. De fato, a gente tem muitos casos que, no mínimo, deixam a gente pensando sobre isso, né? Samuel, até porque um diploma não significa quase nada em compensação a como a pessoa trabalha, né? Muitas das vezes tem pessoa que tem diploma e não consegue executar aquilo que uma pessoa sem diploma consegue fazer. Concordo. Mas e aí, político, tem que ter diploma ou não tem? Na minha concepção, eu acho que o diploma é apenas uma exceção, informa como a pessoa estudou. Mas a oportunidade deve ser para todos, independente de diploma ou não. Exato. Mas a pergunta é, se eles precisam ter, eu acho que sim, precisaria ter sim, todos. Eu também acho que tem que ter. Porque foi um mínimo de preparação, porque você não está cuidando só de uma pessoa, você está cuidando de uma população, né, não? Você tem que ter instrução para aquilo ali, para fazer qualquer coisa na vida. Eu acho que para você ter uma responsabilidade tão grande, você tem que saber pelo menos alguma coisa, né? Que nem esse deputado aí que sabia nem, talvez, o que estava escrito ali, né? Exato. O último dos princípios que eu trouxe para a gente discutir, eu inclusive falei da eficiência antes de falar da publicidade. A publicidade, pessoal, é o princípio também conhecido como transparência. A publicidade é o princípio que diz que todas as ações públicas devem ser acessíveis aos usuários. Tudo que é gasto, tudo que é arrecadado, o nome de todos os envolvidos tem que estar disposto para as pessoas compreenderem e conhecerem. Eu mostrei para vocês, antes da gente se aprofundar na aula, o site do Portal da Transparência. Vocês podem, inclusive, olhar quanto é que ganha o presidente da República. Você pode olhar quanto é que está sendo gasto pelos ministros. Isso tudo está lá à disposição de vocês e são só alguns cliques, certo? O princípio da transparência tem a ver com isso, para que a gente consiga administrar melhor e fiscalizar melhor o uso desses recursos. Afinal, inclusive, essa questão é importante porque ela diz respeito ao fato de que é obrigação cidadã fiscalizar o uso desses recursos. Por mais que nós elejamos vereadores, deputados, senadores para isso, é nossa obrigação, enquanto cidadãos, também atentar a essa questão. Para quê? Para que a gente não seja feito de trouxa,
para que a gente saiba basicamente como o emprego dos recursos públicos está acontecendo. E aí eu trouxe alguns debates. É curioso. É justo o salário de todos os servidores públicos ficar à disposição das pessoas? Se você quer prestar serviços públicos, a resposta é sim. A resposta é exatamente essa. Mas aí eu trago outra questão. Notícia da Exame de 2019. Exército Brasileiro possui munição para 1 hora de guerra. Essa notícia foi bem polêmica lá por 2012 e ela dizia que um general do Exército falava que a gente não dava nem puxeira quando o assunto era guerra. A gente só podia entrar em guerra e disputar ela por 1 hora. Isso é publicidade, pessoal? Isso era um assunto para estar sendo divulgado dessa forma? O que é que vocês acham? Eu acho que não era assunto para estar sendo, como é que diz, sendo assim exposto para todo mundo, não, mas acho que fizeram isso para causar medo, constrangimento, sei lá. É interessante isso aí que você disse, né, Lidiane? Porque, via de regra, eles não poderiam fazer isso, inclusive pelo Código de Ética dos Militares. Isso poderia se configurar até como crime de lesa pátria. Mas, ao mesmo tempo, na gestão pública, a gente muitas vezes precisa utilizar determinados artifícios não ilegais, não imorais, porque aí já vai contra, inclusive, outro princípio. Mas a gente muitas vezes precisa utilizar de ferramentas para conseguir fazer com que algumas coisas aconteçam. De repente, esse militar utilizou isso como um instrumento para conseguir o que ele gostaria, né? E aí, pessoal, eu tenho mais coisa para discutir. Inclusive, eu queria mostrar para vocês essa imagem. Aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre a eficiência. Mortes provocadas por policiais. O Brasil mata 3.022 pessoas, Estados Unidos 461, o Reino Unido 1 pessoa. Isso aqui são mortes por ano, certo? Notícia do algum jornal da Globo. E aí alguém comenta: eu acho que a polícia brasileira é mais eficiente. Vamos pensar o que ele quis dizer com isso? Aqui foi uma piada, claro, né? Mas vamos lá. O que é que vocês acham que a gente pode dizer sobre essa visão quanto à eficiência? O que é eficiência? Alguém pode me dizer? É quando você realiza uma atividade utilizando poucos recursos. Show de bola, Mayara. Eficiência tem a ver com recursos. Então, se a gente interpreta que a polícia brasileira é eficiente por executar uma determinada tarefa, a gente está interpretando errado o conceito de eficiência. Então, esse animal Tem que saber quantas balas ele gastou aí, né? Pois é. Esse animal aqui, se ele queria levantar esse tema, ele deveria ter falado em eficácia, né? Então, nem para fazer uma piada o infeliz soube, né? Mas aí eu puxo outra reflexão. Será que a função da polícia é matar gente? É óbvio que não, pessoal. Essa visão da polícia como um órgão que existe para matar, ela é uma coisa absurda. A gente não pode tratar os nossos representantes, a gente não pode pensar no poder de polícia sendo utilizado exclusivamente para isso. A polícia tem a função de proteger. A nossa polícia mata muito, mas morre muito também. Isso sempre precisa ser considerado, apesar da gente saber que nem todos os policiais
exercem seu trabalho como deveria. E aí, pessoal, para a gente encerrar, eu queria puxar uma questão. Interesse público nem sempre é interesse do público. E o que é que eu quero dizer com isso? O Big Brother, por exemplo, é interesse público. Todo mundo... Perdão. O Big Brother hoje é interesse do público. Porque o público inteiro está querendo discutir o Big Brother o tempo todo. Mas as pessoas precisam desse entretenimento? A resposta é óbvia. A resposta que interesse público deveria ser a discussão de saúde, educação, e não essas banalidades como futebol e televisão. Então, gente, eu coloco esses princípios administrativos como um assunto um pouco denso. Essa aula é um pouco mais técnica. Eu sei que nem sempre é fácil entender, principalmente de primeira, alguns desses conceitos que eu trouxe para vocês, mas eu queria que vocês entendessem a importância disso, porque isso nos ajuda a compreender o que de fato é mais interessante, o que de fato é mais importante para a nossa convivência grupal. Quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais compreensão tivermos sobre a máquina pública e o que faz ela funcionar ou não funcionar, mais aptos nós estaremos a sermos bons administradores e, muito mais que isso, sermos cidadãos conscientes do nosso dever com o nosso país, nossas pessoas, e assim poder cobrar mais e melhor dos nossos representantes. Então, pessoal, fazendo um apanhado geral sobre todas as nossas discussões de hoje, eu poderia dizer para vocês o quê? Direito, recapitulando, toda a nossa 1 hora de discussão. Direito seria a ciência responsável por permitir a nossa convivência de grupo, e ela faz isso por meio de códigos, princípios, regras, regulamentos, e esses regulamentos, esses princípios, dão diretrizes sobre como a gente vai conviver em grupo. Esses princípios e essas diretrizes, eles são muito importantes porque nos dão, vamos dizer assim, um mapa para que a gente consiga conviver melhor em grupo. E aí, dentro da gestão pública, eu trouxe para vocês a discussão hoje sobre 5 princípios. A legalidade, que diz respeito ao estrito cumprimento da lei, ou seja, no serviço público a gente só pode fazer o que a lei permite. A legalidade, a moralidade, que diz respeito a princípios morais, quanto ao conceito de homem médio, a gente não pode fazer o que a nossa moralidade diz. Nós temos que agir no serviço público conforme a moralidade geral, não a minha cultura particular. Inclusive, esse conceito se aproxima da discussão de impessoalidade, em que eu, no serviço público, não devo agir em nome de privilégios individuais, em nome de conceitos individuais, em nome de crenças. Eu tenho que agir em nome do interesse público, a supremacia do bem público sobre o interesse individual. E aí você tem a publicidade, que diz respeito à obrigação do gestor público de demonstrar e poder ser contestado. Todos os gastos, toda a arrecadação tem que, de alguma maneira, estar pública para as pessoas. E, por fim, a eficiência, que diz respeito ao melhor uso dos recursos, o melhor uso da máquina pública para que haja um bom gasto do que é arrecadado. Ok, turma? Dúvidas?